O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de Santo André, apóstolo, e o Evangelho de hoje, ele apresenta um resumo do chamado de alguns apóstolos. Então, de uma maneira esquemática, apresenta o chamado deles. Diz aqui que André e Simão, e Tiago e João. Mas é um esquema, é um resumo. Se nós pegarmos, por exemplo, no Evangelho de São João, nós iremos ver de uma maneira mais detalhada como é que isso aconteceu, e veremos que André foi o primeiro a ser chamado por nosso Senhor. Santo André, o santo que hoje estamos celebrando, foi o primeiro chamado por nosso Senhor. Se vocês pegarem lá em São João, capítulo 1, versículo 40, vocês vão ler o seguinte. Diz: André, irmão de Simão Pedro. Sim, André era irmão de Pedro, o primeiro Papa, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João Batista, e que o tinham seguido. Ouvido o quê? João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 35, diz aqui: no dia seguinte, estava lá João, São João Batista, estava lá João, com dois dos seus discípulos. E avistando Jesus, que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde e vede. Foram aonde ele morava e permaneceram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª, isto é, por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois, desses dois discípulos. E quem era o outro? João, evangelista. Pois bem, então, estamos celebrando este que foi o primeiro a ser chamado por nosso Senhor, e diz aqui que eles permaneceram com nosso Senhor todo aquele dia, e era por volta da hora 10ª, por volta das 4 da tarde. Aquilo ficou marcado. Existem coisas que acontecem conosco, que quando a gente lembra, a gente consegue recordar se era dia, a claridade do sol, a intensidade do sol, às vezes uma música que estava tocando, os cheiros. Nós somos capazes de recordar de vários detalhes. E aqui ele cita um deles, era por volta da hora 10ª.
e eles permaneceram com nosso Senhor. João, evangelista, e André, cuja festa hoje estamos celebrando. E diz aqui que depois de eles terem encontrado nosso Senhor, que depois de André ter permanecido com nosso Senhor, diz que ele vai ao encontro do seu irmão, diz aqui versículo 41, foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe, achamos o Messias, levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então André é o responsável pelo chamado do nosso primeiro Papa, Pedro. Meus irmãos, o que é que isso ensina a nós? Que quando nós encontramos com nosso Senhor, quando nós permanecemos com nosso Senhor, lembra que ele permaneceu o dia inteiro com nosso Senhor? Quando nós encontramos nosso Senhor, a missionaridade, ela é um passo espontâneo e necessário. Um dos sinais de que você se encontrou com nosso Senhor é que existe um desejo ardente, um desejo quase que incontrolável de você anunciar Jesus e ganhar outras pessoas. Sim, quase que incontrolável, porque o próprio São Paulo disse isso. Ele falou, ai de mim se não evangelizar. Isto é, era uma necessidade pregar o evangelho, por quê? Porque ele se encontrou com nosso Senhor. Então nós precisamos permanecer com nosso Senhor, nós precisamos nos encontrar com nosso Senhor, para que a missionaridade, ela desperte nos nossos corações. Mas lembremos-nos, André só foi anunciar a Pedro, depois que ele permaneceu com Jesus. Existe, meus santos, uma grande tentação de anunciar Jesus sem com ele permanecer. E a esta tentação, infelizmente, estamos expostos, os sacerdotes, os outros pregadores da palavra, os catequistas, os pais de família, isto é, querem pregar Jesus para os seus filhos, sem antes terem permanecido com Jesus. Querem anunciar Jesus para os seus catequizandos, sem antes terem permanecido com Jesus. E aí, no máximo, quando conseguem, transmitem conteúdo. Não que o conteúdo seja mau e seja desprezível, pelo amor de Deus, né? Excelente. Mas quando o conteúdo vem acompanhado da santidade, quando o conteúdo vem acompanhado de uma pessoa que verdadeiramente se encontrou com nosso Senhor e o ama, aquele conteúdo é mais eficaz, aquele conteúdo é mais eloquente, aquele conteúdo é mais persuasivo, aquele conteúdo vai encontrar circunstâncias mais favoráveis para a transformação do seu interlocutor, do seu destinatário. Então nós não podemos ser pelagianos que se eu me atrapalhei, depois eu me corrijo, mas era uma heresia que confiava de tal maneira na natureza, independentemente da graça, que achava que não precisava da graça de Deus para realizar atos bons. Então, muitas vezes, nós confiamos nas nossas técnicas, nós confiamos nos nossos artifícios, nós confiamos simplesmente em nós mesmos e não esperamos, e não cremos e nos esquecemos daquilo que Jesus disse: sem mim nada
podeis fazer. Daquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses: Deus opera em nós o querer e o fazer. Se nós não permanecermos nele, como o galho permanece ligado ao tronco, o galho seca. Não só não dá fruto, ele seca, ele morre. Ora, se nós não permanecermos em Jesus, nós não faremos nada de bom. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ouvir a palavra em espírito de oração. Vamos receber o sacramento da Eucaristia com piedade, com oração. Vamos rezar. Vamos lá, uma pergunta óbvia, mas que a resposta não é tão óbvia assim. Quando você recebe a Eucaristia, você reza? A pergunta deveria ser quase que desnecessária, porque a resposta deveria ser óbvia. Claro, padre, claro que eu rezo. Mas, infelizmente, a resposta não é tão óbvia assim. Isto é, muitas pessoas recebem Jesus na Eucaristia e voltam para os seus bancos, esperando que o padre termine de distribuir a comunhão e diga oremos, e dê a bênção, e diga ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Isto é, você não reza. Meus santos, isso infelizmente acontece e muito frequentemente. Então você recebe Jesus e você volta para o seu banco e você reza. E se aquele tempo for curto, depois que o padre der a bênção, você na igreja, se você não vai tirar o pai da forca, você permanece na igreja, fazendo a sua oração, suplicando a Nosso Senhor as graças de que você precisa para permanecer com Ele, para perseverar até o fim, para continuar, para não se cansar de fazer o bem, porque nós nos cansamos, nós começamos bem e desistimos dos nossos propósitos. Nós somos instáveis, ora estamos generosos, ora mesquinhos e indiferentes. Então nós precisamos pedir a Nosso Senhor as graças necessárias para a fidelidade, para crescer no amor e para a fecundidade no nosso apostolado. Por quê? Porque se estamos na caridade, a missionaridade ela é espontânea, ela é uma realidade muito presente, porque eu quero para os outros aquilo que eu quero para mim, a salvação. Porque eu quero para os outros aquilo que eu quero para mim, um coração grande que ame Nosso Senhor. Porque eu quero que Ele seja amado pelo maior número de pessoas. Mas se eu não me importo que outras pessoas ofendam o Nosso Senhor, se eu não me importo que outras pessoas sejam indiferentes ao Nosso Senhor, se eu não me importo, se eu não me alegro com a possibilidade de outras pessoas amarem Nosso Senhor, não se esqueça, daqui a pouco você também não vai se importar de você magoar Nosso Senhor, de você ser indiferente a Nosso Senhor, de você não mais amar Nosso Senhor. Mas não tenha dúvidas, você primeiramente começará por desprezar isso na vida do outro, depois você desprezará Nosso Senhor na sua própria vida. Então você precisa pedir a Nosso Senhor: meu Deus, concede-me um coração grande, concede-me um coração que te ame. E aí, você que pede, concomitantemente você age. Isto é, movido pela graça, mas você coopera. Então você dá a Deus um tempo para que a graça de Deus realize aquilo que você está pedindo. Um tempo teologicamente rico. Então você reza. O que é a oração? A oração
é o espaço que você, digamos, concede a Deus, sempre isso movido pela graça de Deus, mas é o espaço que você concede a Deus para que Deus haja na sua vida. Então você faz as suas orações pedindo a nosso Senhor a graça de amá-lo, de servi-lo, de adorá-lo, a graça de ser dócil cada vez mais à sua vontade. E aí não tenha dúvidas que você, sacerdote, vai agir, vai atingir com mais eficácia os corações com a sua palavra, com o seu exemplo, com o seu testemunho de vida. Você, catequista, você vai conseguir atrair corações de crianças, jovens e adultos para Cristo. Você, pai, você será um pai com a maior eficácia na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. Você, mãe, vai ser infinitamente mais eficaz. Ou melhor, só será eficaz se estiver na graça de Deus, na vida dos seus filhos e também na vida do seu esposo. Então precisamos sair dessa tentação de viver o cristianismo a partir de nós mesmos, mas a partir de Deus, crendo na palavra de nosso Senhor, que nos disse, que nos advertiu, que nos alertou: sem mim nada podeis fazer. Pois bem, então Santo André permaneceu com nosso Senhor, e depois de ter com ele permanecido, aí sim, ele foi ao encontro de São Pedro e ganhou aquele coração para Cristo. Que alegria ele saber que ele foi um instrumento escolhido por Deus para ganhar o coração daquele que seria o primeiro Papa da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um outro ponto também que eu gostaria de salientar na vida de Santo André. Diz a tradição que Santo André, e é assim que ele é representado, ele foi morto numa cruz em forma de X. Vocês vão encontrar Santo André ou crucificado, pregado numa cruz em forma de X, ou abraçado a uma cruz em forma de X. Foi assim que ele foi morto, que ele sofreu o seu martírio. E diz que a sua crucifixão ele permaneceu vivo, sofrendo, agonizando por 2 dias. E durante 2 dias, ele pregava, crucificado, a necessidade de amar nosso Senhor, a necessidade de abandonar os ídolos, a necessidade de ser fiel a Jesus Cristo. Crucificado, ele anunciava. Enquanto sofria, pregava. Enquanto morria, amava. Enquanto definhava, proclamava o nome de Cristo. É um exemplo para nós, meus irmãos. Uma graça que nós precisamos pedir, porque nós, não poucas vezes, quando anunciamos com pouca eficácia, com pouca profundidade. E quando começamos a sofrer, a primeira coisa que fazemos é o quê? Abandonamos o nosso Senhor. Tornamo-nos frios, distantes, tíbios, indiferentes, gélidos, amargurados, ressentidos, até com uma certa vingança por meio de uma chantagem emocional, isto é, nós nos entregamos à frieza como que para atingir nosso Senhor, como que dizendo, eu fiquei assim, porque também, né, com tanto sofrimento na minha vida, se o Senhor diminuísse o sofrimento, até que eu poderia melhorar. Nós não dizemos com palavras, mas não poucas vezes dizemos com a vida, isto é, a culpa é do Senhor. Se eu sofresse menos, se a minha vida fosse menos difícil, eu até que seria melhor, mais fervoroso, rezaria mais. Mas também, com tanto sofrimento, quem é que aguenta? Verdade, meus santos. Nós somos ruins o suficientes para dizer isso a Deus. Dizer isso com as atitudes, de uma maneira velada.
é porque nós estamos no nosso corpo e isso, de alguma maneira, deixa a nossa inteligência obnubilada, né? Nublada, turvada. Mas se nós morrêssemos numa situação assim, uma vez com a nossa alma separada, nós veríamos com clareza a maldade, a rebeldia presente no nosso coração. Precisamos, meus irmãos, pedir a Deus, por intercessão de Santo André, a graça de sofrer e amar. De amar enquanto sofre, de proclamar o nome de Cristo amável enquanto sofre. Diz a história que São Luís, rei da França, quando ele foi para uma cruzada, a sua primeira cruzada, e ele perdeu clamorosamente, isto é, foi preso, foi maltratado, os seus exércitos estavam presos, os homens estavam presos, os nobres estavam presos, e depois, com muito custo e pagando uma grande soma de dinheiro em ouro, eles foram libertos. Diz que quando ele foi liberto, a primeira coisa que ele fez foi participar de uma missa para ação de graças, agradecendo a Deus os seus desígnios. Isto é, ele não estava revoltado porque Deus permitiu tanto sofrimento na sua vida. Teve desinteria, ficou desidratado, teve escorbuto. Estava acabado o rei. Perdeu uma grande soma de dinheiro, foi humilhado. Mas ele voltou, quando foi solto, voltou para agradecer e louvar a Deus pela sua divina providência. Eu não compreendo, mas eu creio que em tudo isso, os desígnios de Deus estavam agindo. Deus sabe. No sofrimento, louvou a Deus. No sofrimento, amou a Deus. No sofrimento, não ofendeu a Deus. No sofrimento, não só de Deus não se afastou, como se aproximou com o coração cheio de amor, de reverência e de gratidão. Deus é bom o tempo todo, mesmo quando eu não o compreendo. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus esta graça, porque é fácil, e eu digo isso olhando para a minha vida, é muito fácil ver a bondade de Deus e louvar a bondade de Deus quando as coisas acontecem segundo as nossas expectativas e de acordo com os nossos desejos. Mas amar a vontade de Deus quando você está crucificado, dizer que Jesus é o melhor caminho, dizer que Jesus é a melhor escolha, quando você está se acabando por causa dele, quando você está definhando numa cruz, e você diz, não há melhor caminho, não há melhor escolha, ele é o maior tesouro, e você está ali, sofrendo atrozmente, que não era um simples sofrimento. Santo André estava crucificado, e mesmo sofrendo, amava e o nome de Cristo anunciava. Peçamos, meus santos, peçamos hoje duas palavras: missionaridade e amor. Peçamos a nosso Senhor, por intercessão de Santo André, a graça de sermos missionários, de anunciarmos com fecundidade o nome de Cristo e de o amarmos de tal maneira que mesmo no sofrimento, não só o nosso amor não diminua, mas muito pelo contrário, cresça ainda mais para anunciar o nome de Cristo com muito mais autoridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.